Alguém que está conectado em Jesus tem um estilo de vida diferente. Pastor, às vezes acontecem algumas coisas, eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de parar, porque nem tudo que acontece comigo são coisas agradáveis, nem tudo que acontece comigo são coisas positivas. E como é que eu posso entender Jesus fazendo a vontade de Jesus? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, as coisas negativas elas precisam acontecer, até para que eu e você tenhamos uma convicção de onde nós estamos espiritualmente falando. Porque a nossa vida ela não se resume naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer. A nossa vida ela não se resume simplesmente nas coisas que essa terra nos apresenta. A nossa vida ela tem um resultado final, e o resultado final é nós estarmos com Jesus um dia na glória. Mas para que isso aconteça, eu preciso saber que eu estou com Jesus aqui nessa terra, que Jesus está comigo aqui nessa terra. Então a gente já vem falando há 2 domingos sobre isso. Eu preciso entender o meu posicionamento espiritual, onde eu estou, com quem eu estou. Amém? E essa é a terceira parte dessa mensagem. E como eu venho falando, ela tem um título, mas eu também pus um subtítulo para ficar claro. O que Jesus disse? Eu não sei o que Jesus disse. Então a gente vai ver o que Jesus disse. A fé da igreja tem uma fonte. E qual é a fonte? O amor. Quantos aqui querem andar em fé? Quantos aqui precisam de fé? Amém? Todo mundo precisa de fé? Glória a Deus. Então que bom que você veio, porque a gente vai entender. Pastor, mas eu já sei que lá em Romanos 10:17 diz que de sorte a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu sei, mas a gente precisa entender como é que a Bíblia se completa, como é que as Sagradas Escrituras se encontram, e como é que a palavra e o amor se movimentam. Então, com base em João capítulo 15, versículo 17, é onde a gente vai estar lendo e se baseando na ministração de hoje. É o seguinte: Jesus então, falando ali a continuidade do seu discurso, ele diz assim: o que eu mando a vocês é isto. Na nova tradução linguagem de hoje, que eu gostei dessa tradução, porque é uma tradução bem objetiva, é uma tradução bem direta, é uma tradução que não faz rodeio. Jesus então disse: o que eu mando a vocês é isto, que amem uns aos outros. E da última vez que eu ministrei, 15 dias atrás, eu até fiz uma brincadeira em relação a isso, porque eu falei assim: olha, quem consegue amar o seu próximo? Praticamente um bom grupo de pessoas disse: eu. Aí eu dei uma melhorada. Falei o seguinte: Jesus então ele disse que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. E como Jesus nos amou? Entregando a sua própria vida. Aí eu perguntei: quem é que quer amar igual a Jesus? Quase ninguém levantou as mãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa morrer por essa pessoa que está do seu lado, porque alguém melhor do que você já morreu por ela. Mas uma coisa eu preciso fazer: eu preciso abrir mão em algumas oportunidades daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, para andar em paz com cada um de vocês. No corpo de Cristo é um querer ter mais, um querer saber mais do que o outro, um querer ser superior ao outro. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ele disse assim: o que eu estou mandando vocês fazerem é uma coisa só, simples: amar um ao outro. Quantos creem que amar é fácil? Levanta a mão. Amar é fácil? Não. Quantos querem aprender a amar? Levanta a mão. Graças a Deus. Então eu estou no caminho certo. Eu não estou equivocado em relação ao que eu preparei para ministrar para vocês nessa noite. E aí, Jesus, ele quando fala sobre isso,
interessante a gente dar uma passeada lá no Antigo Testamento. Os mandamentos de Êxodo que Deus dá a Moisés: amarás o Senhor ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. O primeiro mandamento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Galera, o reino de Deus, a igreja que pertence ao reino de Deus, ela precisa entender que a nossa vinda ao templo, ao auditório, ela tem um propósito. Não é o propósito da gente chegar, sentar, ouvir um grupo tocando louvores maravilhosos. Não é a gente chegar aqui, sentar, ouvir um pastor legal, descontraído, descolado, ministrando de maneira engraçada. Ou então um pastor ministrando com fogo, descendo fogo do céu. Não. O nosso propósito é olhar um para o outro e criar uma expectativa de cuidado de um com o outro. Porque Jesus, quando ele começa a falar essas coisas no capítulo 15, mais adiante, Jesus dá uma outra lição. E a outra lição que Jesus dá é algo que eu, como homem de Deus, que ministra essa palavra da verdade, da fé, precisaria fazer. Pastor, precisaria fazer? Sim. Mas por que você não faz? Por causa do orgulho. Pastor, você é um cara orgulhoso? E como? Sou muito orgulhoso. Mas aí, o que eu tenho aprendido com Jesus? O meu orgulho não me faz se aproximar das pessoas. E nem faz com que Jesus seja conhecido através da minha vida por pessoas. Então Jesus, ele então dá uma lição. Qual é a lição? Quantos conhecem? Na verdade, não são depois, capítulos antes, o 13, que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, ele faz aquilo com o intuito de causar um impacto na vida dos seus discípulos, que até hoje a gente fala disso. Porque os discípulos aprenderam que não era um simples lavar os pés, mas era o cuidar daquele que professava a mesma fé. Jesus, ele disse para alguém chamado Pedro: cara, se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Jesus disse o seguinte, em outras palavras: cara, se eu não cuidar de você agora, aqui nessa terra, como é que você vai querer ter algo superior comigo no céu? Então Jesus estava nos dando uma lição do seguinte: cara, se vocês não conseguirem cuidar um do outro aqui na terra, como é que vocês vão querer se relacionar comigo no céu? Porque eu não vou querer ficar com vocês somente aqui nesse mundo, porque existe um mundo superior, uma promessa superior, uma vida superior, um relacionamento superior a esse aqui na terra. Mas todo relacionamento superior que eu quero viver com vocês no céu, ele tem origem na terra. Chega então capítulo 15 dizendo: se não se ajudarem. Aqueles caras entenderam. Eles entenderam. E aí, eu e você precisamos entender o seguinte: o meu amor pelas pessoas me torna um com Jesus no Espírito. Você pode dizer isso comigo? O meu amor pelas pessoas me torna um. Por que no Espírito? Eu vou ser bem claro. Humanamente falando, nenhum de nós, eu disse nenhum de nós, tem a capacidade de amar como Jesus amou. Mas o que nos habilita a amar como Jesus amou? O Espírito Santo. Você pode dizer isso? O Espírito Santo habilita eu e você a amarmos como Jesus amou. Então, quando eu entendo que esse amor que Jesus requer de mim não é de origem humana, mas é de origem eu, Espírito,
amor dentro de mim. Somente é capaz de pessoa. Parece muito realmente de outra, ela tem um segundo interesse. Quantos creem que tem um segundo interesse por trás daquela aproximação? Mas dificilmente você vai ver uma pessoa se aproximando de outra para oferecer algo para ela. Não é isso? Fecha esse parênteses aqui. Mas o que Jesus está nos ensinando a respeito do mandamento que ele deu foi justamente o contrário. Tem líderes aqui que pegou daquela apostila? Tem líderes aqui que pegou daquela apostila que o pastor distribuiu? Se eu não estou enganado, acho que é na folha 6 ou 5, fala sobre o você se relacionar com alguém se pondo no lugar dela. Então a gente precisa entender que a nossa igreja, a primeira igreja Batista da Rocinha, ela precisa se encaixar naquilo que Jesus está ensinando, naquilo que Jesus está instruindo em relação ao relacionamento. Porque vai existir um momento da sua vida que vai existir um momento na minha e na sua vida que você vai precisar se colocar no lugar de alguém. E olha, talvez no lugar de alguém que tenha ferido você. Talvez no lugar de alguém que tenha machucado você. Talvez no lugar de alguém que tenha feito alguma coisa contra você e que talvez você até hoje não conseguiu perdoar. Que até hoje você talvez não conseguiu pegar o seu telefone e dar um telefonema para ela e dizer: cara, olha só, eu te perdoo. Porque Jesus, ele quando diz assim, olha, simplesmente amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E aí, eu estudando isso, fui ver como é que seria possível a gente andar nesse amor. Como seria possível a gente, transbordar desse amor, refletir esse amor. Olha o que primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 23 e 24. João, esse mesmo João que a gente leu, ele já mais maduro, já mais experiente no relacionamento com Deus, olha o que ele deixa escrito para a igreja, para o povo de Deus. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. De quem é a ordem para a igreja se amar? Fala de Cristo. Parece não uma mensagem muito motivadora, mas é uma mensagem que vai gerar vida em cada um de nós. Amar alguém hoje é a coisa mais difícil que o ser humano pensa em fazer. Mas presta atenção no que João está dizendo. E o que ele manda é isto: que creiamos em seu Filho, Jesus Cristo. Cara, quem crê em Jesus aqui? Só quem crê em Jesus, levanta a mão. Quem crê em Jesus de verdade, levanta a mão. Beleza, você está no caminho certo. Olha a construção desse versículo para você entender isso. Primeiro passo para eu amar alguém, eu preciso crer em Jesus. Primeiro passo para eu desenvolver o amor pelo próximo, eu preciso crer em Jesus. Por quê? Porque João entende que amar não é fácil, mas quem crê em Jesus tem possibilidade de amar sim. Quem crê em Jesus consegue amar sim. Quem crê em Jesus ama sim. Por quê? Porque quem crê em Jesus também entende que esse que crê não fez nada que pudesse ser suficiente para que Jesus o amasse. E Jesus assim o ama.
Você entende isso? Fica claro para você que o que você fez ou deixou de fazer não aumentou ou diminuiu o amor que Jesus tem por mim ou por você? Mas olha só o que ele diz: e por causa, perdão, eu passei sem querer, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Creiamos em Jesus e a gente começa a desenvolver o amor. Vamos estreitar esse conhecimento, vamos facilitar essa prática do amor. Olha o que diz o versículo 24: quem obedece ao mandamento de Deus vive unido com... Então existe um critério, existe algo que me favorece. Se eu consigo amar alguém, isso dá para esse alguém uma prova de que eu estou unido com Deus. Você entendeu esse negócio? Aí olha só, e Deus vive unido com Ele, e por causa do Espírito que Ele nos deu. Quanto você pagou pelo Espírito de Deus? Quanto você pagou? Quanto Deus te cobrou? Fala, Ele simplesmente me deu. Por que Ele te deu o Espírito dele? Porque Ele te ama. Deus nos deu o Espírito dele por uma única razão. Qual? Eu criei no Filho dele. À medida em que eu criei no Filho dele, Ele me deu o Espírito dele com um propósito. A partir da influência desse Espírito de Deus no meu espírito, eu tenha a capacidade de amar você. Você entende esse negócio? Fica claro para você agora que o amor não é meu, não é seu, não é nosso, é de Deus? Aí perceba, e por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Quantos estão entendendo isso? Quando eu amo pessoas, eu me torno um com Jesus pelo Espírito. Olha o que 1 João 4:21 o apóstolo deixa escrito para a gente: o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu ir. Quem ama a Deus aqui? Então fala assim, agora fica fácil amar você. Agora fica fácil quem está me devendo. Agora fica fácil amar quem me aborrece todo dia. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. É interessante o que eu vou falar aqui agora. Isso para quem tem mais de 20 anos de vida cristã. Há muitos anos atrás existia uma postura que era assim: meu negócio é com Deus, eu amo a Deus, você já é outro papo. Pobre que não conhecia esse versículo. Quem ama a Deus, que ame também. Esse também é que é interessante. Eu não posso amar só a Deus e achar que estou fluindo. Está tudo tranquilo para mim, eu amo a Deus. Qual é o meu nível de relacionamento com os irmãos na igreja? Qual é o meu nível de relacionamento com as pessoas? Eu amo a Deus, estou bem.
Só parei de falar com a minha mãe, parei de falar com meu irmão, parei de falar com meu pai, mas com Deus estou bem. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aí eu estava dando uma vasculhada na Bíblia e eu tive que ir lá em Mateus, no Sermão da Montanha, onde Jesus está explicando para uma multidão de pessoas, inclusive seus discípulos e alguns curiosos, e ele fala o seguinte: viste que foi dito na lei de Moisés, ame o seu irmão e odeie o seu inimigo. Aí Jesus fala assim: eu porém vos digo, ame os vossos inimigos, orem pelo que vos perseguem, bendiga os que vos maldizem, ore pelo que vos odeia. Uau! Senhor, eu não consigo isso. Jesus fala: beleza, eu sei, mas não vai ser você que vai fazer isso, vai ser o meu Espírito em você que vai capacitar você a fazer isso. E Jesus então ele continua: do que adianta você amar somente as pessoas que te ama? Ama aquele que te odeia também. O que adianta você dar um presente só para quem vai te dar um presente depois? Ter alguma coisa para quem não pode te dar o retorno. Aí Jesus vai além. Fazendo isso, você será perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Foi Jesus quem disse, não fui eu. Foi Jesus quem falou isso. Mas eu habilito, ou seja, eu digo claramente, gente, com a força que nós temos, com a capacidade que nós temos, do nosso jeito, nós não conseguiremos. Eu entendo que a gente não consegue de uma maneira natural, de uma natureza humana, a gente não consegue. Nós precisamos, diga comigo, eu preciso do Espírito Santo de Deus para poder amar quem quer que seja. A igreja precisa entender que nós não somos pessoas meramente que estão perambulando nesse mundo. Somos filhos de Deus, habilitados pelo Espírito Santo para praticarmos boas obras. E as boas obras, ela começa quando nós cremos em Jesus. E quando cremos em Jesus, esse Espírito habita em nós. Quando Ele habita em nós, as coisas ficam mais fáceis. Porque não depende da gente, não tem nada a ver com a gente, é tudo Ele que faz, através de nós. Porque se eu for tentar amar com as minhas forças, eu não vou conseguir. Mas quando eu permito o Espírito de Deus me guiar, isso fica mais fácil. Isso fica mais fácil. E aí, uma frase que eu ouvi numa pregação, não foi nem uma pregação completa, do pastor Costa Neto. Isso me chamou a atenção. Gente, se jurar é pecado ou não, mas eu juro para você, depois que eu já tinha preparado essa mensagem, que eu vi esse vídeo, e eu amei essa frase do pastor Costa Neto. Olha o que ele disse na ministração: quem ama, vê gente. Só o amor faz com que a gente veja gente. E eu concluí: o amor hoje ele está tão voltado para as coisas materiais, que eu só amo alguém se esse alguém me deu alguma coisa. Eu não amo esse alguém porque esse alguém precisa do amor que eu tenho para ela. Mas olha o que o pastor disse: quem ama, vê gente. Independente se você tem algo para me oferecer, você foi alvo do amor de Deus. E se eu tenho o Espírito de Deus, você também é alvo do meu amor. Porque você é gente.
Só o amor faz com que a gente veja gente. Então olha com os olhos do amor, vê se você vê gente do seu lado. Você entende esse negócio? Eu não posso me aproximar de Deus só porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele vai me enriquecer. Eu tenho que me aproximar. Deu o filho dele por mim. Ele deu o... Então meu amor, ele não pode estar com base em nada a não ser gente. Jesus não veio para coisas, ele veio para gente. Jesus não amou coisas, ele amou foi gente. A igreja não pode pensar em coisas, a igreja precisa pensar em gente. Só uma igreja que ama, segundo o amor de Deus, consegue pensar em gente. Só uma igreja assim. Igreja assim. Eu preciso amar nesse negócio. Comigo. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Olha o que João deixa claro para a gente. E o amor é isto. Cara, isso é uma afirmativa que não deixa dúvida do que é o amor. Olha o que é o amor de Deus em primeira mão. Lição de casa. Quem gosta de lição de casa aqui? Levanta a mão. Eu quero que você levanta a mão, todo mundo. Que eu vou ensinar para você na Bíblia a diferença fraternal e do amor ágape. Esse amor de João capítulo 4 é o ágape. No capítulo 3, o amor é fraternal. Tem diferença, pastor? Tem. O amor fraternal, ele se ira, ele muda. O amor ágape no capítulo 4 é imutável. Cara, o que a gente vai ler agora é o amor ágape, o amor perfeito. O amor que a igreja precisa desenvolver. Pastor, besteira isso, pastor? Não é besteira. Se o Espírito de Deus habita em nós, o amor ágape precisa ser manifesto em nós. Então veja, João capítulo 4, versículo 10 e 11. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Isso é amor ou não é? Como Deus te amou? Fala, perdoando os meus pecados no Filho dele. Vou repetir. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Deus nos amou, e quem ama, eu disse, dá, não pede, e mandou o seu Filho para que por meio dele, Jesus, o Filho de Deus, os nossos pecados fossem perdoados. Se eu fosse você, levantava a mão para o céu, dava glória a Deus que os seus pecados já foi perdoado. Porque Deus te amou, simples assim, Deus te amou. Às vezes o diabo bota dúvida na nossa cabeça: será que Deus te ama? Olha o perrengue que você está passando, olha a sua casa está em luta e você está cheio de problema. Será que Deus te ama? Cara, Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Aí ele diz assim, o versículo 11: amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Como? Perdoa, gente. Perdoa. Faz bem. Talvez
talvez você não queria ouvir isso nem tão cedo na sua vida. Mas veja o contexto. Como é que Deus nos amou? Pá, não foi a gente que amou Deus primeiro, foi Ele que nos amou e tal. Ele deu uma vasculhada na nossa vida, viu que a gente estava cheio de mancada, cheio de pisada de bola. Aí Ele falou assim: filho, vai lá, porque o Célio está precisando de perdão. Filho, vai lá, porque o Célio está precisando de ser purificado. Filho, vai lá, porque o Célio precisa ser perdoado dos pecados dele. E eu estou aqui, graças a Deus, perdoado dos meus pecados, porque Deus me amou. Aí Deus falou para mim o seguinte: cara, então, já que eu te perdoei, não atribuí os seus pecados, não joguei nenhum deles na sua cara, simplesmente te perdoei, agora ame o próximo, ame o seu irmão, ame aquele que te feriu, ame aquele que te fez mal, ame aquele que te prejudicou. Pastor, dá ruim, não consigo. Esquece você. Esquece você. Você não tem nada a ver com esse amor. Mas o Espírito do Deus vivo, Todo-Poderoso, que habita em você, é o que te capacita para realizar ou para praticar esse amor. Então nós devemos amar uns aos outros. Eu não faço isso para ganhar mérito diante de Deus. Eu faço isso porque eu reconheço que um dia fui amado por Ele. Eu não faço isso para ganhar ponto com meu pastor. Eu faço isso porque eu sei o quanto Deus me ama. Eu não faço isso para parecer uma pessoa boa. Eu faço isso para mostrar a bondade de Deus na minha vida. Eu perdoo e amo alguém, não é que eu quero aparecer, mas é que eu quero que Cristo seja visto na minha vida. Como é que a igreja pode fazer com que Cristo seja visto no mundo? O pastor tem nos ensinado tanto isso, que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Então, ao invés da guerra, gere paz. E como é que se gera paz? Amando, perdoando, não tentando impor as suas razões, as nossas vontades, as nossas verdades. Porque se Deus fosse assim conosco, nós não estaríamos aqui. Você concorda comigo? Nós não estaríamos aqui. Mas a graça de Deus, o favor imerecido dele, nos alcançou, e por isso nós estamos aqui. Gálatas 5:6, o apóstolo Paulo, ele dá uma repreensão nos irmãos da igreja da Galácia, e nesse versículo eu acho lindo, que os Gálatas, eles estavam indo bem na carreira da fé, na graça ali, mas eles tinham as perturbações de alguns infiltrados ali que queriam fazer com que eles voltassem ao passado. Aí Paulo diz o seguinte: pois com Cristo, cara, entenda isso, unidos com quem? Unidos com quem? A igreja de Jesus precisa entender que tudo que a gente faz, vive, pensa, age, é tudo por influência dele. Ele é a nossa fonte de sustento para tudo. Ele é a nossa fonte de sustento para qualquer coisa, porque estamos ligados nele. Então Paulo fala assim, ó, quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé. Você pegou isso? O que importa é a fé. Mas como a fé se move? Que age por meio do... Peguei você. Lembra que eu falei de Romanos 10:17? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, vamos fazer agora disso tudo uma única coisa só? Vamos? João capítulo 1, lá no Evangelho, no princípio era o verbo,
a palavra. E o verbo era Deus, o próprio Criador. E o verbo estava com Deus, a palavra. O verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. O que? O amor de Deus encarnado. O amor de Deus encarnado. A minha fé, a sua fé, a fé da igreja tem uma origem. O que? O amor. E o que é o amor? Jesus. E o que é Jesus? A palavra. O que é a palavra? O amor de Deus revelado em letras para mim e para você. Mas eu preciso saber que tudo isso flui dentro de mim. Eu estou unido com Jesus. Unido com Jesus não significa que a nossa vida vai ser mamão com açúcar, porque Jesus deixou bem claro: as aflições fazem parte do caminho, as adversidades fazem parte do caminho. O que não faz parte do caminho é a gente tentar viver com as forças do nosso próprio braço. O que não faz parte do nosso caminho é a gente achar que nesse percurso a gente pode mudar alguma coisa, alguma situação, algumas circunstâncias com as nossas habilidades. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito de Deus, que Jesus disse que viria e veio, é esse agente de Deus que dirige eu e você, que dirige a igreja em toda e qualquer situação. Irmão, irmã, olha para mim agora. Não se desespere quando a adversidade bater na tua porta. Receba a adversidade com a fé. Receba a adversidade com base no amor que Jesus tem por você. E diga para a adversidade: olha, tu veio, eu até te vejo, mas você não vai ficar. A minha vida não foi feita para ser manipulada por você. A minha vida foi comprada na cruz do Calvário por um alto preço, para simples, única e exclusivamente ser dirigida pelo Espírito do Deus vivo. Não são as circunstâncias, as situações que vão determinar a sua fé, que vão determinar o seu amor, mas vai ser a tua crença, a tua convicção de que você não está unido em qualquer coisa ou em qualquer lugar, mas sim conectado, unido naquele que veio, morreu e venceu a própria morte. Tá bom para você isso aí? Que você está conectado com aquele que venceu a morte? Se ele venceu a morte, o que é essa situação aí para ele? O que é? A fé age pelo amor. Eu entendo agora que a minha fé tem uma base sólida. E essa base não é nada e ninguém além do meu Jesus. E nele eu caminho de fé em fé. Para a gente encerrar, fazendo um fechamento gostoso, Jeremias 31, versículo 1 e 3, Deus dando para o povo uma certeza do amor dele. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, procurava o quê? Descanso. Se você está procurando descanso, Deus vai dizer para você aonde tu vai encontrar descanso aqui.
Aí Deus diz assim, ó, o povo procurava descanso. Eu, vindo de longe, apareci a eles. Deus aparece no momento em que mais nós estamos angustiados. Aí ele continua, aparecia a eles. Povo de Israel. Segura isso, querido. Teve algum povo que estressou mais a Deus do que o povo de Israel? Não. Teve um povo que aborreceu mais a Deus do que o povo de Israel? Não. Aí Deus fala assim, olha, eu sempre amei e continuo a mostrar que o amor por vocês é eterno. Deus não muda. Deus está falando com um povo que era extremamente rebelde, um povo que era, sabe, completamente oscilante, e Deus dá essa palavra aqui, cara, olha só, lá quando vocês escaparam da morte, eu estava vendo, eu estava observando, e no momento que vocês achavam que não ia dar certo, procurando abrigo, eu me apresentei como abrigo, no momento em que vocês estavam completamente perdidos, eu mostrei para vocês o caminho, sabe por quê? Porque eu amo vocês e o amor que eu tenho é eterno, não acaba. Não acaba. Não acaba. Não acaba. Descanso no amor daquele que me ama. Descanso no amor daquele que me ama. Você pode ficar de pé, o Ministério de Louvor pode subir. E eu descanso no amor daquele que me ama. Queridos, antes do ministério assumir aqui a música, eu quero encorajar você no momento